Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é o que a pandemia veio nos ensinar. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que esses conteúdos cheguem a mais pessoas, beleza? Antes de nós começarmos, eu gostaria de te convidar para conhecer o meu mais novo livro, O Lado Amargo da Espiritualidade, cujo download é gratuito. O link está aqui na descrição do vídeo, basta você clicar e baixar a sua cópia, beleza? O segundo recadinho é, alguns de vocês sabem, outros não, mas eu sou psicólogo e estou atendendo online. Se você tem interesse em terapia, aqui na descrição do vídeo tem o link das minhas redes sociais, basta mandar uma mensagem que a gente conversa, tranquilo? Muito bem, eu tenho refletido sobre esse assunto desde o ano passado e tenho procurado essa resposta. Afinal de contas, por que é que nós estamos passando pela pandemia? O que é que ela veio nos ensinar? E muitas pessoas têm essa dúvida. E eu acho que a resposta mais simples está lá no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na questão 737. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Resposta: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. O que essa resposta quer dizer? Que todos os flagelos destruidores, o que são flagelos? É tudo aquilo que a humanidade atravessa e que a priori é encarado como um mal, um terremoto, um tsunami, uma doença como a que nós estamos atravessando, né? Como se Deus estivesse castigando a humanidade. Aí vem a pergunta, mas por que isso acontece? Por que Deus permite? E a resposta: para fazê-lo avançar mais depressa. Eu assisti recentemente uma reportagem de um pesquisador dizendo que nunca na história humana uma vacina foi desenvolvida tão rapidamente quanto agora. Quantos países pararam aquilo que estavam fazendo? Quantos institutos, quantos cientistas se uniram com um único objetivo: encontrar uma vacina, encontrar um remédio, encontrar uma cura? Isso nunca aconteceu nessa escala na humanidade. Desde o ano passado, os guias têm me alertado dizendo que, nessas pesquisas pelas vacinas, a humanidade desenvolveria novas ferramentas e novas técnicas que poderiam vir a trazer cura para outras tantas doenças. É o avanço. A dor que a pandemia traz fará, nas próximas décadas, a humanidade avançar em todos os campos. É o que a gente espera, né? Que a lição seja aprendida e que a gente consiga, enfim, evoluir enquanto sociedade. Mas o que eu acho que vai caracterizar esse período de pandemia não são os avanços do futuro, não são as vacinas que estão surgindo e outras tantas vão surgir, mas o egoísmo humano. Para mim, nesse período de pandemia, ficou muito evidente como nós ainda, enquanto espécie, sofremos pelo egoísmo. E eu vou dar aqui alguns exemplos, que é o que eu chamo das epidemias dentro da pandemia. Bom, quando a pandemia começou, vocês devem se lembrar, muitas pessoas correram para os supermercados a fim de comprar aquilo que elas achavam necessário. E isso fez com que muitos supermercados ficassem vazios.
Eu lembro de um supermercado aqui perto de casa que faltou papel higiênico. Por alguma razão, alguém pensou que o papel higiênico era um item muito importante caso o mundo entrasse em colapso. E eu me lembro que eu fui nesse supermercado com a minha esposa e teve um momento em que o supermercado colocou um cartaz em determinados tipos de alimentos dizendo que só se poderia comprar 3 unidades. Olha que absurdo. Não estou dizendo absurdo o supermercado ter feito isso, estou dizendo que é um absurdo o supermercado ter que fazer isso, porque as pessoas que tinham dinheiro estavam comprando um monte de coisas e as que não tinham muitas vezes ficavam sem ter nada. Eu me lembro de um vídeo de pessoas se agredindo porque alguém foi e comprou todo o estoque de álcool em gel do supermercado. Então, assim, logo no comecinho da pandemia, ficou muito claro para mim essa questão do egoísmo. Cada um pensando apenas em si, na sua família, o resto é resto. Depois, com o correr da pandemia, o que nós notamos, né? Uma briga política totalmente sem propósito, né? Parece que é até orquestrada propositalmente para deixar as pessoas confusas, perdidas. Então, na batalha, né, para sobreviver, para manter o emprego, né, para que as vidas não fossem congeladas, ainda vinha todo esse caos político, cada um acusando o outro lado, apontando o dedo, enfim, gerando mais perturbação no seio da humanidade. Logo depois começaram a surgir os escândalos de corrupção na saúde. E eu sempre fico pensando que na escala dos crimes que se possam cometer, sem dúvida o desvio de dinheiro da saúde deve ser um dos piores crimes. E desvio do dinheiro da saúde na pandemia é de lascar, não é? Esses espíritos vão pagar muito caro por tudo que fizeram, né? E logo depois o que acontece? A gente percebe, né, com o surgimento da vacina, os fura-filas. As autoridades provinciais, os coronéis que ainda existem por aí, passando na frente, se vacinando, vacinando a família, né? É o velho egoísmo, o que importa sou eu, o que importa a minha família. E por aí vai. Há uma coisa também muito importante, né? As fraudes que houve no processo, né, do auxílio emergencial. Eu conheci pessoas que foram lá na esperança de pegar o seu auxílio e chegaram lá e descobriram que o auxílio foi sacado. Mas foi sacado por quem? É um mistério. O dinheiro sumiu da conta da pessoa. Quantos casos houveram disso, né? Então percebam, né, quanta coisa a humanidade ainda precisa se depurar, quanta coisa precisa ser melhorada para que a gente possa realmente evoluir. E para encerrar, eu gostaria de citar 2 coisas, né, que são muito tristes. Desde o ano passado, os guias têm falado, né, que conforme a pandemia passa, ela vai deixando um rastro de violência, porque as famílias se desestruturam. Eu fiz uma pesquisa recentemente, o que aconteceu? Ano passado, a violência sexual no Brasil foi lá em cima. Por quê? As pessoas ficaram mais tempo em casa, as crianças ficaram mais tempo em casa, mais tempo na casa dos outros, mais tempo na casa de pessoas não confiáveis. E aí, a receita para o desastre. E essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa que trabalha na área da saúde, está na linha de frente do combate do Covid, e eu fiquei muito mexido com tudo que ela me falou. Porque a gente sabe que maus profissionais existem em qualquer lugar, isso não é novidade para ninguém. Mas o quadro que ela me descreveu do que tem acontecido no hospital que ela trabalha realmente é de doer o coração. Por quê? Ela me disse, por exemplo, que existem muitos médicos, enfermeiros, auxiliares, enfim, todas as pessoas envolvidas no processo da saúde que ficam torcendo para as pessoas morrerem ou para serem entubadas logo, porque paciente entubado não dá trabalho. Então, eu fico pensando, eu sei que esse é um momento de crise, eu sei que essas pessoas estão trabalhando horrivelmente, muitas vezes não recebem uma remuneração justa, mas todo profissional da saúde fez um juramento. Eu, como psicólogo, também fiz um juramento.
Assim também o enfermeiro fez, o médico fez, todos os profissionais da saúde fizeram. Aqui eu repito mais uma vez, eu sei que esses profissionais estão dando o sangue. Deus me livre de trabalhar num hospital, eu não tenho fibra para isso. Eu imagino que a essa altura a coisa deve estar horrível, indescritivelmente, em termos de pressão, de cobrança, de medo, de risco, tudo. Mas eu fico pensando, e o juramento que essas pessoas fizeram? Então, enfim, eu não tenho a menor dúvida que a pandemia veio ensinar isso à humanidade e que Deus espera que a humanidade se torne menos egoísta, que a humanidade aprenda, se não for possível, nos amarmos, no mínimo a nos respeitarmos. E aqui cabe um ponto curioso. Muita gente não sabe. A gripe espanhola, ela foi muito mais mortífera do que o Covid foi até agora. Ela levou de 20 a 70, 80, as estimativas variam, mas foram muitos milhões de pessoas embora. O curioso é que, entre aspas, ela surgiu do nada e, entre aspas, ela foi embora do nada. Não tinha vacina naquela época, não tinha medicamento. Ela se espalhou, matou um monte de gente e, da mesma forma que veio, foi embora. E até hoje a ciência não tem uma resposta do que aconteceu. Alguns cientistas dizem que ela sofreu uma mutação e ficou menos agressiva. Outros dizem que se chegou a tal imunidade de rebanho, mas o fato é que ninguém sabe. Ela surgiu do nada e foi embora do nada. Sabem por quê? Porque ela cumpriu o seu papel. E a mesma coisa vai acontecer com essa doença e com todas as outras que existem e com as outras que existirão. Porque eu não acho que a humanidade vai dar um salto maravilhoso, não, nem espero isso. Acho que a gente tem que progredir, sair melhor, mais fortes, que eu acho que é justamente o que Deus espera da humanidade neste período. Eu vou parando por aqui, um abraço e até a próxima.